Olá, como vão todos? Hoje é dia 18 de fevereiro de 2025. Faz algum tempo que eu não falo com vocês, mas agora pretendo inaugurar esse novo espaço aqui, um vídeo mais curto, meia hora, diário ou quase diário. O nome eu ainda vou decidir com a ajuda de vocês, especialmente com a ajuda dos membros do canal. Há muita coisa que discutir. Eu vou fazer um panorama, um comentário de hoje sobre 4 grandes temas: a Ucrânia, o que tem de novo por ali, a Palestina entre Gaza e Cisjordânia, o que vem acontecendo, e, finalmente, 2 momentos muito importantes na atualidade do Líbano. A data de hoje, 18/2, e depois a grande data de 23/2. Então, esse é o nosso tema de hoje, é o conjunto de temas. Convido vocês a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações, a virarem membros se acharem interessante, e façam os seus comentários. E logo mais eu farei essa enquete, então, para saber que nome dar a este programa, que hoje tem o nome de panorama, ou comentário, ou perspectiva. Primeiro grande tema, então, é o da Ucrânia. E aqui eu devo dizer, sem muita falsa modéstia, que eu já tinha cantado essa bola há muito tempo. Então, eu vou até tentar recuperar vídeos e textos que eu escrevi assim que a guerra começou e depois durante um tempo do seu progresso. Quer dizer, na verdade, eu falei bastante de Ucrânia enquanto não começou a guerra em Gaza, e aí, então, fomos todos tomados pelo Oriente Médio, a gente tendeu a esquecer um pouco a Rússia e a Ucrânia, mas eu escrevi bastante sobre isso e falei bastante, e o meu resumo geral era o seguinte: a minha leitura, contrariamente a praticamente tudo que nós lemos e escutamos ao longo de todo esse tempo, ou seja, desde o momento em que a Rússia decidiu iniciar a sua operação militar especial na Ucrânia em fevereiro de 2022, mas mesmo antes disso, já alguns meses antes disso, nós viemos lendo, vendo, ouvindo uma versão sobre o que tinha acontecido na Ucrânia, o que viria a acontecer, e depois sobre o que tinha acontecido e o que estava acontecendo durante todo esse tempo, que eu dizia que era falsa. Assim, eu acreditava piamente que era falsa. Então, ainda hoje, muita gente insiste na tese de que a invasão da Ucrânia pela Rússia se deve ao desejo imperial do Putin de reconstruir o grande histórico império russo, conquistando novos territórios, e a gente insistindo que, na verdade, a Ucrânia é apenas o primeiro passo e que, portanto, o resto da Europa, ou pelo menos uma boa parte do resto da Europa, estaria correndo perigo diante desse processo ou desse projeto expansionista russo. E eu dizia, eu e outras pessoas também, mas nesse caso me refiro ao que eu pensava, ao que eu acreditava, que, na verdade, a Rússia tinha sido quase que empurrada para a guerra contra a Ucrânia. Eu dizia, na verdade, antes mesmo da guerra começar,
eu tinha a impressão de que os Estados Unidos, com os discursos do Biden, com o que aparecia na imprensa e com aquilo que se dizia a todo tempo, que a Rússia estava reunindo tropas na fronteira com a Ucrânia, etc., eu dizia, tenho a impressão, né, que os Estados Unidos praticamente estão convidando a Rússia, empurrando a Rússia para invadir a Ucrânia. Tá? Então, quando isso aconteceu, eu achei que, de fato, tinham empurrado a Rússia para isso. Como é que esse empurrão tinha se dado? Tinham, na verdade, agido em relação à Rússia, todo o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, mas também a Europa, tinham agido em relação à Rússia como se a Rússia não fosse já uma grande potência e não pudesse mais ter preocupações de grande potência e que, portanto, os Estados Unidos, a Europa e os dois, por meio da OTAN, poderiam entrar ali no, entre aspas, quintal da Rússia, levar a OTAN até a Ucrânia e fazer a Ucrânia entrar de direito na OTAN, quando eles já estavam colocando a Ucrânia de fato na OTAN, quer dizer, a OTAN já estava treinando a Ucrânia, já estava armando a Ucrânia, eles já estavam, portanto, incluindo a Ucrânia na OTAN de fato, faltava incluir a Ucrânia de direito, e que todos os avisos que o Putin tinha feito ao longo da história, que ele não teria como, digamos, cumprir, e que, se ele tentasse cumprir agora, quer dizer, os avisos do Putin era, se vocês trouxerem a OTAN até aqui, vocês estarão entrando aqui no que é a minha área de interesse vital, eu não posso aceitar isso, quer dizer, vocês estão me chamando para a guerra, basicamente. Muitos ocidentais diziam que era exatamente isso que estava acontecendo, quer dizer, que o Ocidente estava chamando a Rússia para a guerra, provavelmente achando que as sanções dariam conta da Rússia e enfraqueceriam a Rússia, colocando-a numa posição de já não mais poder disputar um espaço na geopolítica internacional, reduzindo-a realmente a não mais uma potência que, digamos, propusesse alguma ameaça à hegemonia norte-americana e ocidental. Claro que depois, durante muito tempo, a gente ouvia as notícias, e mesmo até hoje vocês vão encontrar a notícia de que a Ucrânia está ganhando essa guerra, o que todos sabemos. Quem quiser, na verdade, sabe que a Ucrânia já perdeu essa guerra, e eu, mais uma vez, digo que eu cantei essa bola lá atrás. Eu não via outro resultado que não fosse a derrota da Ucrânia, eu não via outro resultado que não fosse a perda pela Ucrânia de partes do seu território, o que hoje está sendo dado como certo já. E eu dizia que, diante desse quadro, diante dessa certeza, o Zelensky tinha agido mais, digamos, no interesse da agenda ocidental, norte-americana, europeia, do que no interesse da própria Ucrânia, porque ele deveria ter entendido muito rapidamente que os Estados Unidos e a OTAN fariam a guerra através da Ucrânia contra a Rússia, quer dizer, quem ia perder território, quem ia perder gente, quem ia perder população, quem ia perder riqueza, quem ia ser destruído era a Ucrânia, e isso tudo para atender a um interesse geopolítico norte-americano e ocidental. Se ele fez isso sabedor de que estava fazendo isso e contando, digamos, com a enorme ajuda financeira que viria do Ocidente para a Ucrânia e que, em boa parte, se perdeu no meio de uma
um sistema extremamente corrupto, né, como também muita gente apontava desde o começo na Ucrânia. Quer dizer, se o Zelensky, por esse caminho, atendeu a interesses próprios e entregou o que seriam os interesses da Ucrânia, é uma pergunta maior, mas, de todo modo, que ele soubesse ou não, que fosse intencional ou não, eu dizia que o Zelensky estava cometendo um crime contra a Ucrânia, contra a sua própria população, e que isso estava claro desde o momento em que, em 2014, houve alguns chamam de golpe, outros de revolução. Na Ucrânia houve uma guerra e houve acordos, chamados Acordos de Minsk, que desde 2015 a Rússia pedia que fossem aplicados e a Ucrânia não aplicava, e a Europa dizia que não seriam aplicados e os Estados Unidos diziam que não seriam aplicados. Então, aqui estamos diante, na verdade, de um dos temas centrais de que eu sempre falo, que é essa coisa das narrativas. Quer dizer, durante 3 anos nós vivemos inseridos, as pessoas tentando nos convencer sobre uma narrativa que dizia que tudo isso era culpa da Rússia, era um projeto imperial russo, que a Ucrânia certamente ganharia, que a Rússia estava perdendo, que a Rússia estava sofrendo economicamente, etc., para depois descobrirmos que, opa, não era bem isso. E como é que a gente descobriu isso? A gente descobriu isso quando o Trump, agora eleito presidente dos Estados Unidos e fazendo a opção de uma presidência ou de um estilo de governo que eu já chamei aqui mesmo, né, no YouTube, mas em outros lugares também, que é um estilo que resolve abandonar a ideia de hipocrisia, né? Quer dizer, aquele modo de fazer política em que, apesar das suas intenções serem as piores possíveis, talvez, para os outros, ou de você ser alguém, digamos, voltado para o vício, você se apresenta para o mundo como um grande apreciador da virtude, como um grande defensor da moral e das boas coisas, né? Então, o Trump tem um estilo de quem abandona a hipocrisia, que, como diz a frase famosa, é a homenagem que o vício rende à virtude. Mas agora ele faz mais do que isso, na verdade. Eu vou também voltar a esse tema e vou escrever sobre ele no meu Substack. Provavelmente o texto deve sair entre hoje e amanhã. Como o Trump está fazendo mais do que simplesmente abandonar a hipocrisia. Mas vejam só, aqui vocês têm nessa foto aqui o Marco Rubio, né, que é o ministro agora das Relações Exteriores americano, secretário de Estado, e vocês têm o Lavrov. Eu não sei muito sobre o Marco Rubio, mas o Lavrov é um diplomata muito experiente, muito hábil, muito habilidoso. O Marco Rubio, acho que está começando nessa esfera internacional agora. Então, eu até tenho curiosidade para saber o que eles teriam discutido, como teria sido a discussão. Mas eles estão aí reunidos na Arábia Saudita, e isso é muito interessante. Quer dizer, para nós que pensamos muito o Oriente Médio, tem algo aí a ser pensado sobre o porquê a Arábia Saudita foi escolhida como um lugar neutro em que esses dois países pudessem se encontrar. E mais, se encontrar para falar sobre a Ucrânia, certo? Então, aqui a foto, digamos, já diz tudo, porque, na verdade, aqui vai se discutir a solução ou a paz para a Ucrânia sem que a Ucrânia esteja presente. Então, aqui não há dúvida sobre a possibilidade, que eu também sempre mencionei, de que os Estados Unidos um dia abandonam seus parceiros, abandonam seus aliados, que isso o Zelensky, se ele não sabia disso, deveria saber já,
pela história, né, que os Estados Unidos muitas vezes abandonam seus aliados. Então, aqui está, Trump manda seus funcionários mais altos ali de relações exteriores para negociar diretamente com a Rússia o que será a paz na Ucrânia. É interessante notar que uma das pessoas que foram participar dessa reunião com o Lavrov, um é o conselheiro do Putin para assuntos internacionais e o outro é alguém responsável pelas finanças e pela economia na Rússia, ou seja, do ponto de vista da Rússia, o que eles foram negociar ali, essencialmente, é o final das sanções e como sair das sanções e como retomar o seu lugar na economia mundial. Por outro lado, quem acompanhava o Rubio, um dos dois acompanhantes do Rubio é um enviado especial do Trump para o Oriente Médio, o que nos faz pensar se nessa reunião também teria havido alguma discussão sobre, por exemplo, o que vai ser do programa nuclear do Irã, o que vai ser da Síria, o que vai ser da Palestina. Mas, então, um primeiro grande tema, esta grande lição que o Trump nos traz sobre a Ucrânia e nos mostra como é difícil acreditar nos Estados Unidos enquanto um Estado, né? Depois, o segundo grande tema, ainda que ele... sim, nós ficamos muito presos, né, ao tema de Gaza durante muito tempo, com muita razão, e porque, essencialmente, você pode buscar inúmeras razões, inúmeras explicações para isso, mas, digamos, concordemos com o fato de que, se você não tivesse nenhuma outra razão, bastava a razão que estava presente, que era o fato de que havia um genocídio em curso em Gaza. Tá? Então, nós hoje estamos falando menos sobre isso, ou pelo menos assim, de modo geral, né, a imprensa e tal. Por quê? Porque, bom, estamos num cessar-fogo, estamos na vigência de um cessar-fogo. Voltamos a falar do assunto quando a cada semana ocorre uma troca de prisioneiros, né? E cada vez essas trocas serão mais tensas, digamos, porque cada vez mais você se aproxima, de um lado, dos que seriam os prisioneiros da resistência palestina, que seriam mais graduados, ou seja, mais importantes para Israel, e do outro lado também os prisioneiros mais graduados entre os palestinos e as maiores quantidades de prisioneiros palestinos em troca dos reféns ou dos prisioneiros israelenses. Claro, vou mencionar o fato de que na última semana nós tivemos uma crise em que se pensou que talvez não houvesse essa troca, né? Porque Gaza, o Hamas e os outros grupos diziam que Israel não estava cumprindo o acordo no que dizia respeito à entrada de ajuda humanitária e outras necessidades que a faixa de Gaza tem para reconstrução e para habitação e para alimentação e assim por diante. Eles ameaçaram não fazer a troca, o Trump e o Netanyahu ameaçaram voltar à guerra, etc., que o céu, o inferno ia baixar sobre a terra e tal, mas o fato é que Israel cedeu, permitindo mais a entrada de mais ajuda, e então a troca aconteceu. Deve haver uma outra agora. O problema que está se apresentando no horizonte é que também vai se aproximando o final da primeira fase do cessar-fogo, e em que, em princípio, nós deveríamos estar preparando a segunda fase, que vai, digamos, dar conta de toda a troca de prisioneiros e estabelecer as condições de reconstrução de governo de Gaza,
de uma paz permanente e assim por diante. E nisso há grandes impasses ou grandes incógnitas que a gente não sabe como serão resolvidas. E, ao mesmo tempo em que temos essas incógnitas e sabemos que há problemas difíceis, né, de difícil resolução, o outro problema que temos é que Netanyahu, com o apoio aparente dos Estados Unidos, continua prometendo voltar à guerra sim ou sim. Quer dizer, há um pouco esse medo de que, uma vez acabada a troca de prisioneiros, que Israel, de algum modo ou em algum momento, decida, vamos então voltar a atacar Gaza até conseguirmos, entre aspas, a destruição total do Hamas. Então, aqui mostro para vocês alguns dos jovens palestinos adolescentes, que, como vocês sabem, há várias crianças, mulheres e adolescentes nas prisões israelenses que agora estão sendo, digamos, liberadas gradualmente nas trocas. O outro tema sobre Palestina, que também está fora do radar, parece estar fora do radar, é a Cisjordânia. A Cisjordânia, que continua sob ataques israelenses. Os israelenses continuam aprovando a construção de mais assentamentos, mais casas para os colonos, continuam operando a expulsão de mais palestinos da Cisjordânia. E isto eu diria para vocês, em relação à Palestina, o grande tema do futuro. Tá? Quer dizer, em que sentido é o grande tema do futuro? Gaza pode resistir a um retorno da guerra, como resistiu até agora, e pode resistir à expulsão da população de Gaza. Mas isto não, digamos, determina nem a sobrevida da questão palestina e nem o seu fim. A questão palestina depende, sobretudo, da permanência ou não dos palestinos na Cisjordânia. Então, não que seja menos grave o que vai acontecer em Gaza, mas o que eu estou dizendo é que, para o futuro da questão palestina, para o futuro do que será ou deixará de ser Israel, o que vai acontecer na Cisjordânia é de fundamental importância e precisamos ficar de olho nisto, especialmente na medida em que, nos anos anteriores, quando Israel aumentava as agressões à Cisjordânia, a Gaza podia se movimentar e mostrar militarmente o seu apoio à Cisjordânia e fazer, de algum modo, com que os israelenses recuassem. Assim, também, outros membros do eixo da resistência podiam agir em apoio aos palestinos, tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Diante do quadro que nós estamos vivendo hoje, isso parece mais difícil, e não há, por isso, mistério no fato de que ninguém está falando muito sobre a Cisjordânia na imprensa ocidental e mesmo entre os diplomatas ou entre os países e assim por diante. Então, é preciso ficar de olho nisso diante do novo quadro geral, né, que afeta, digamos, a condição dos palestinos de resistirem. O último assunto de hoje, em dois capítulos também, é o capítulo é o tema do Líbano em 2 capítulos. Vocês sabem que, depois do Hezbollah ter resistido e lutado durante 1 ano e 4 meses, basicamente, contra Israel, enquanto uma frente de apoio a Gaza, né? O Hezbollah primeiro demonstrou muita capacidade nesses combates, nas técnicas, nos tipos de armamento, mostrou ter desenvolvido um poder razoável ao longo dos anos,
Então, teve uma primeira fase em que ele parecia estar bem, depois houve uma segunda fase em que ele perdeu muito, começando com o ataque dos pagers e dos walkie-talkies, e depois culminando com a morte do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Essas perdas aí aconteceram mais do que no campo, digamos, militar propriamente dito, aconteceram no campo, digamos, da inteligência, da segurança, da espionagem, do acesso à informação e etc., em que Israel estava, obviamente, contando com toda a ajuda possível de todas as potências ocidentais que têm grandes avanços nessas frentes. Então, por um bom tempo, o Hezbollah e o Líbano inteiro e todo o eixo da resistência estiveram sob o impacto, digamos, dessas perdas, especialmente da perda do secretário-geral, que, como símbolo, como liderança, aparecia como alguém insubstituível, como alguém excepcional, como alguém que assim, precisa esperar algumas gerações para nascer um outro parecido. Então, isso tudo afetou bastante todo o eixo da resistência, afetou certamente o Hezbollah e afetou o Líbano. E eu já disse a vocês que o Líbano, o Hezbollah tinha um outro problema, além dessa luta, digamos, permanente contra Israel. O Hezbollah sempre teve uma outra frente, digamos, de combate, uma outra frente de dificuldades, que era a frente interna libanesa. O Líbano sendo um país muito fragmentado, com componentes muito diversas, há gente no Líbano que faz opções muito diferentes daquelas do Hezbollah e impõe ao Hezbollah uma responsabilidade muito maior em evitar o conflito interno. Então, o Hezbollah tem que estar todo o tempo fazendo contas e cálculos e se comportando de um modo a evitar o conflito interno, no qual todo o Líbano sairia perdedor e Israel sairia ganhador. Então, o Hezbollah, com essas perdas, com o crescimento, digamos, dessa frente interna de oposição ao Hezbollah, sentindo um pouco a pressão, eles aceitaram que o governo fizesse um acordo com, digamos, com os Estados Unidos, mas, na verdade, é um acordo com Israel através dos Estados Unidos, com também a mediação da França, em que se acordou entre o governo libanês e essas outras partes um cessar-fogo que tinha determinadas condições, que basicamente todas elas retornavam em alguma medida a uma resolução do Conselho de Segurança, sobre a qual a gente pode falar em outro momento, a 1701, e dizia que cessariam os ataques mútuos, que enquanto Israel se retiraria num prazo de 60 dias, Israel iria se retirando, o exército libanês iria ocupando os espaços deixados por Israel e pelo Hezbollah. O Hezbollah também retiraria as suas forças combatentes do sul do Líbano, passaria essas forças para cima do rio Litani, que é um rio muito importante ali, que faz a fronteira com a região sul do Líbano, e deixaria, então, de combater Israel, e Israel se retiraria para que o exército assumisse o seu lugar no sul do Líbano. O que aconteceu foi que o Hezbollah respeitou este cessar-fogo, ele parou realmente todas as atividades, enquanto Israel não parou. Israel, pelo contrário, aproveitou para entrar em partes do território libanês que antes não conseguia entrar, por conta da resistência do Hezbollah, entrou nesses lugares vazios, que ainda não tinham sido ocupados pelo exército, destruiu muito mais coisas, destruiu casas, destruiu infraestrutura. Há cidades no sul do Líbano que, no momento do cessar-fogo, tinham 30%
de nível de destruição, depois de passados 60 dias, e depois desses 60 dias, Israel conseguiu acordar com os Estados Unidos uma extensão de mais alguns dias, 20 dias, que são esses, até o dia 18, hoje, né, para ficar mais tempo no Líbano, e para destruir mais coisas e para ocupar mais lugares, etc. Então, hoje era uma data-chave, porque não se sabia se os israelenses sairiam de fato do Líbano, ou em que medida sairiam, e não sabia qual seria a reação da resistência ou do Líbano de modo geral. A notícia de hoje é que Israel saiu, mas ficou em 2 lugares, em 5 pontos da geografia do sul do Líbano, são pontos elevados, dizem eles que é para garantir a segurança dos colonos do norte de Israel. Quem entende um pouco mais a questão militar diz que isso não faz nenhum sentido, porque ele já tem todo o controle que se pode ter, com todos os satélites e todos os outros elementos, né, de coleta de informação sobre o Líbano, mas é bom dizer que esses 5 pontos onde Israel pretende continuar e ficar agora são 5 pontos que se somam a pontos do território libanês que estão ocupados desde o ano de 2000 e depois desde o ano de 2006, ou seja, há partes do território libanês que ainda estão sob ocupação israelense. A pergunta, então, o Hezbollah está, por enquanto, dizendo, olha, nós aceitamos que sofremos grandes perdas, nós aceitamos que há outras vontades no Líbano, aceitamos a eleição de um novo presidente, aceitamos a eleição de um primeiro-ministro, que estão fazendo grandes concessões aos americanos, que estão aceitando coisas que normalmente não seriam aceitáveis do ponto de vista da soberania libanesa e do ponto de vista do Hezbollah, mas ele está dizendo, olha, o governo, o Estado diz que quer chamar para si a responsabilidade da proteção da soberania do Líbano, da proteção do território, da proteção da população. Então, por enquanto, nós estamos dando esta chance ao Estado, que o Estado faça o que ele diz que quer fazer sozinho, e se a gente puder ajudar, se ele precisar da nossa ajuda, nós estamos à disposição, mas ele está deixando, então, o centro do palco para o governo para ver no que vai acabar tudo isto. É claro que não se deve ter dúvida, enquanto o Hezbollah toma esta postura de ficar um pouco mais para trás, há muita gente no Líbano sofrendo, quer dizer, as pessoas do sul do Líbano, tem gente que continua morrendo. Todos os dias Israel mata gente do sul do Líbano que está voltando para suas aldeias para ver as suas casas. Há gente que está morrendo e o corpo fica na rua, os parentes não conseguem chegar perto do corpo para poder enterrar, porque os israelenses voltam a atirar neles. Ou seja, o fato é que o governo libanês não está fazendo a sua parte, os israelenses continuam a fazer o que gostam de fazer nos lugares que ocupam, e o Hezbollah, que teria condições de oferecer respostas para isso, está dizendo, olha, estamos abrindo mão do nosso direito de resposta para ver o que o governo vai fazer. A pergunta, portanto, é até quando vai esta postura de deixar o Estado responsável por aquilo. Aí é nisso que entra a segunda data muito importante, que a gente precisa saber se depois dela haverá uma mudança de postura do Hezbollah, e essa data é do próximo domingo, dia 23 de fevereiro, que é a data em que se fará o funeral do secretário-geral Said Hassan Nasrallah, e todo mundo imagina que este dia será um dia para ficar na história do Líbano,
pelo que se espera de participação popular, pelo que se espera de exibição, né, demonstração de carinho, de fidelidade, de crença no mesmo caminho que ele representou e assim por diante. Então, a pergunta é, primeiro, como será este 23? Será que ele vai transcorrer em paz e tranquilidade? Quão grande será a demonstração de força dos partidários, né, da resistência no Líbano? E qual será a atitude do Hezbollah depois desse dia? Então, são alguns dos temas que nós vamos discutir nos próximos dias. Amanhã eu volto e a gente vai colocar para vocês perguntas sobre o melhor nome para este programa diário ou quase diário. Muito obrigado. Não esqueçam de assinarem o canal e ativarem as notificações. Meu forte abraço a todos.